Os dragões se tornaram um pilar da fantasia moderna em toda a Terra. E as lendas sobre as estranhas serpentes gigantes datam de milhares de anos. Mas há alguma chance de que os dragões realmente tenham existido? E se não, por que existem tantas histórias semelhantes sobre dragões de diferentes culturas não conectadas ao redor do mundo? É o que vamos descobrir no episódio de hoje em Aventura Histórica. Ninguém pode dizer ao certo quando as histórias sobre dragões apareceram pela primeira vez, mas as enormes e misteriosas serpentes são encontradas no folclore de diferentes culturas ao redor da Terra. Ao longo de sua história, a aparência do dragão foi descrita de forma diferente. Os dragões na cultura ocidental geralmente têm asas, escamas, chifres, 4 pernas e geralmente podem cuspir fogo. Os dragões nas culturas orientais normalmente não têm asas e têm um corpo mais semelhante ao de uma cobra. Então, o que poderia explicar tantos povos antigos desconectados contando histórias sobre dragões semelhantes? Existe alguma chance de haver alguma verdade neste mito antigo? Isso poderia significar que os dragões existiram? Especialistas e historiadores ainda estão procurando uma resposta exata, mas identificaram alguns animais do mundo real que podem ter inspirado as lendas originais dos dragões. Uma das teorias mais populares é que os povos antigos podem ter descoberto os ossos ou fósseis de um grande dinossauro e os confundido com dragões. Na verdade, há até um registro histórico antigo de identidade equivocada que remonta a mais de 1.700 anos. Um historiador chinês chamado Shang Qiu escreve sobre a descoberta de ossos de dragão que os cientistas modernos acreditam serem quase certamente ossos de Shunossauros. Alguns acreditam que as lendas dos dragões egípcios e europeus poderiam ter sido inspiradas no mesmo animal, o crocodilo do Nilo. Segundo a teoria, o enorme animal pode ter se aventurado mais ao norte nos tempos antigos, cruzando o Mediterrâneo e desembarcando na Itália ou na Grécia. Eles são grandes, longos, ferozes e um dos poucos crocodilos que conseguem andar alto, fazendo com que pareça um pouco mais com um dragão. A última hipótese mais popular envolve cobras. De acordo com a teoria, os humanos têm um medo antigo e instintivo de cobras e outros predadores de ponta que remonta aos nossos ancestrais. Nossos parentes distantes viviam lado a lado com pítons, víboras, cobras e outras criaturas perigosas. Esse medo reflexivo de serpentes e outros predadores de ponta foi transmitido de geração em geração, incutindo um medo natural de cobras na maioria das pessoas, mesmo hoje, quando uma pessoa comum raramente encontra uma. As primeiras representações conhecidas de dragões em todo o mundo tendem a se assemelhar a cobras, ou criaturas muito parecidas com cobras, o que pode significar que os dragões nada mais são do que a manifestação mítica do nosso medo de cobras rastejantes e outras criaturas mortais. Na verdade, na maior parte do folclore, os dragões tendem a viver em lugares úmidos e escuros, como cavernas nas montanhas, florestas emaranhadas ou outros lugares perigosos onde um humano primitivo poderia ter encontrado um predador. Evidência real recentemente encontrada da existência de dragões na Terra. Em 2004, em Dakota do Sul, 3 paleontólogos amadores descobriram um crânio antigo. Ninguém sabia dizer imediatamente a que animal ele pertencia. Então a descoberta foi entregue ao Museu Infantil de Indianápolis, onde acumulou poeira por 2 anos. Apesar de todas as tentativas de determinar seu dono, os especialistas não conseguiram confirmar a relação do crânio com nenhuma espécie animal conhecida. Os jovens visitantes do museu o chamaram de Dracorix Hogwarts, porque ele se parece muito com uma criatura mágica de Harry Potter. Crescimentos bizarros em seu crânio alimentaram debates entre cientistas que os fizeram se perguntar que tipo de animal realmente é, mas a maioria dos especialistas concorda que é um filhote de animal. Ao mesmo tempo, a julgar pelo tamanho do crânio, a criatura deveria ter pelo menos 3 metros de comprimento. Imagine o quão grande seria quando adulto. Além disso, em 2017, um esqueleto completo de um animal semelhante assim
foi encontrado na China. Coisa mais inacreditável é que esses animais muito possivelmente viveram ao lado de nossos ancestrais distantes, que até os retrataram em petróglifos artísticos encontrados no Canadá e nos Estados Unidos, e que provaram o que são esses animais. Eles realmente vagaram pela Terra há muito tempo atrás. No Canadá, especialistas descobriram um petróglifo, feito pela tribo indígena Anasazi há mais de 2.000 anos, retrata uma criatura semelhante a um lagarto gigante. Uma imagem de um réptil semelhante foi vista nestas ondas de San Rafael, Utah. Desta vez tinha asas, foi criada por uma das tribos indígenas há cerca de 4.000 anos. Se você examiná-lo de perto, notará que a criatura neste petróglifo tinha uma cabeça alongada, enormes asas membranosas e pés com garras, o que faz com que pareça uma espécie desconhecida de dinossauro. Além de haver outras descobertas, indicando que os humanos antigos encontraram esses animais não apenas uma ou duas vezes, e sim conviveram com eles. Por exemplo, as pedras da IKEA em 1966. O Dr. Javier Cabrera da Arcaia recebeu uma pedra gravada como presente de seu amigo. O motivo da pedra era algum tipo de peixe extinto. Já que Cabrera havia com um grande interesse em itens pré-históricos, ele começou a procurar essas pedras e a comprá-las. Como resultado, sua coleção chegou a mais de 15.000 peças. Essas pedras representavam criaturas bastante semelhantes aos dinossauros. Além disso, em uma das pedras, você pode ver um ser humano sair montado neste animal, o que é absolutamente impossível porque as pessoas apareceram depois que os dinossauros morreram. Portanto, deviam ser alguns outros seres que pareciam répteis gigantes. A autenticidade dessas pedras foi repetidamente questionada, embora o colecionador Santiago Agerto Calva tenha relatado que ele pessoalmente encontrou tais artefatos durante escavações ao redor da cidade de Ica. Segundo ele encontrou 2 itens e tumbas erguidas por culturas pré-hispânicas, além de histórias sobre feras parecidas com lagartos que aterrorizaram nossos ancestrais. Estão presentes no folclore de diversas nações de gigantes de cauda longa, ou mesmo alados répteis com dentes grandes, podem ser encontrados em mitos em todo o mundo. Até mesmo a Bíblia os inseriu ao lê-la. Aprendemos que no 5º dia da criação, Deus criou grandes animais marinhos e criaturas voadoras. A palavra usada para designar esses animais é traduzida do hebraico bíblico como um dragão. Se acreditarmos no texto sagrado, os humanos costumavam ser seus vizinhos. Talvez eles até tenham embarcado na Arca de Noé e sobrevivido ao dilúvio. Mas referências a dragões não aparecem apenas na Bíblia. Um herói da antiga mitologia babilônica matou um enorme dragão chamado Humbaba. Guardando o portão da floresta de cedro em um poema épico anglo-saxão, Beowulf arrancou o braço de Grendel para pegar a garra deste dragão nas viagens de Marco Polo, do famoso explorador. A maior parte de sua atenção deve ter sido dos chineses nesta região. Partes de corpos de répteis eram usadas como remédio ou mesmo alimento, pois para a cultura europeia também tem sua parcela de mitos sobre dragões. Além disso, muitas vezes você pode ver essas feras usadas como símbolos heráldicos, mas mesmo embora lendas impressionantes e arte antiga sejam emocionantes, ter evidências físicas reais é uma coisa totalmente diferente. Como você pode imaginar, se os contos populares fossem a única prova da existência de dragões, eu não estaria contando tudo isso a você. Em 2017, residentes da vila chinesa de Avakajanjuk tropeçou em uma coisa muito peculiar em um campo que era o esqueleto de um animal desconhecido, e ninguém tinha ideia de onde poderia vir a coisa. Alcançava 18 metros de comprimento e consistia em muitos segmentos. Tinha 2 braços desproporcionalmente pequenos e um crânio semelhante ao de uma vaca. Alguns aldeões supersticiosos acreditam firmemente ter visto os restos de um dragão real, e ficaram com tanto medo de profanar a coisa que nem ousaram tocar no esqueleto que havia no local. A maioria dos habitantes locais, no entanto, não hesitou em montá-lo e tirar fotos. Os oficiais de Unjuk não fizeram comentários sobre a descoberta e não enviaram os restos mortais para análise científica. Eventualmente, todos concluíram que o esqueleto era um adereço de filme. Embora ninguém pudesse dizer que filme era, o destino futuro da descoberta é desconhecido porque ela simplesmente desapareceu, e seria a decisão certa esquecer toda a história e concordar que era apenas uma brincadeira. Em 2021, no estado australiano de Queensland, cientistas desenterraram um antigo fragmento de esqueleto que pertencia a uma criatura voadora com uma envergadura de 7 metros e um crânio de 1 metro de comprimento. Além disso, tanto a mandíbula superior quanto a inferior continham 40 dentes. Os arqueólogos acreditam que o pescoço deste animal era incrivelmente longo, enquanto o corpo era compacto. Provavelmente era uma espécie rara de réptil voador chamado Animera. Eles viveram há cerca de 112 milhões de anos,
e provavelmente se alimentaram de peixes em qualquer caso, suas mandíbulas foram claramente feitas para capturar presas. Eles foram os primeiros vertebrados que aprenderam a voar, e embora os cientistas sugerissem que habitavam todos os continentes, achando seus restos mortais tão severamente impossíveis ao longo de toda a história, os arqueólogos descobriram apenas fragmentos de esqueleto, principalmente mandíbulas. Mas a característica mais estranha e interessante comum à espécie é uma grande crista palatina nas mandíbulas superior e inferior. De acordo com uma versão, essas cristas ajudaram a manter o equilíbrio enquanto voava. Além disso, os cientistas admitem que esta característica realmente os torna muito semelhantes aos dragões míticos. Há uma descoberta que serve como prova direta de que esses animais poderiam ter existido ao mesmo tempo que os mamutes, e talvez até os humanos. Quando John Reeves estava trabalhando com outra presa de mamute há cerca de 10 anos, ele não poderia ter previsto que estava prestes a encontrar algo. Isso ofuscaria tudo o que ele descobriu antes que este garimpeiro possuísse um pedaço de terra chamado Boneyard, situado no Alasca, onde, devido ao permafrost, os restos do lugar parecem faunísticos preservados. O clima da região é favorável o suficiente para deixar ossos e os tecidos moles sobreviverem através das eras. Depois que as presas de mamute são extraídas do solo, eles precisam passar por restauração. Os fósseis são deixados para secar com braçadeiras de mangueira para que não quebrem e se deformem. O desavisado John estava ocupado prendendo braçadeiras em outra presa que tinha encontrado, que foi retirado de uma profundidade de cerca de 20 metros, quando de repente algo inacreditável aconteceu. Os mineradores de ouro viram uma pena de dragão. Reeves ficou inacreditavelmente atordoado enquanto passava anos construindo sua coleção rara, que nunca encontrou nada parecido. Ele chama esta pena de o item mais notável que já encontrou. Embora os paleontólogos digam que não havia pássaros com penas azuis no Alasca durante a Idade do Gelo, ao mesmo tempo, o tesouro de John é tão pequeno que nem pode ser carbono testado, pois este procedimento simplesmente transformará a pena em pó. But one of my most significant finds ever is a blue feather. Blue feather. It was buried deep inside the hollow end of a 10-foot mammoth tusk. When you're cleaning out a tusk, when you get it out of the ground and the material starts to dry, we put clamps on those tusks so as they dry they don't split. And out of the end comes this blue feather. I don't know what the that is. But I've heard from paleontologists that's impossible. There were no birds up here with blue feathers during the Ice Age. Essa pequena coisa pode ser uma chave para desvendar o mistério das criaturas atualmente conhecidas apenas como personagens do folclore. Mas vamos imaginar que os dragões existissem. Quão reais eles poderiam ser de uma perspectiva biológica? Poderiam aqueles répteis gigantes fazerem todas as coisas que fariam nas lendas? Estrangeiros chineses, mitos japoneses e gregos antigos descrevem os dragões como monstros aquáticos ferozes. No entanto, os maiores animais subaquáticos conhecidos pela ciência são mamíferos, baleias, morsas, focas e golfinhos. Nascem com o conjunto necessário de atributos biológicos, ser capaz de viver dentro ou perto de dragões de água. Definitivamente não são mamíferos, e a julgar pelos contos populares e descobertas arqueológicas, eles estão muito mais próximos dos dinossauros. E entre os diferentes tipos de lagartos pré-históricos, também havia feras marinhas, por exemplo. Plesiosauro, seu largo torso em forma e pele lisa sem escamas, ajudavam a manobrar facilmente pelo oceano. Pescoço muito longo e pequeno, ele deixava o animal se aproximar silenciosamente. Quando o plesiosauro saiu do radar, seu lugar foi tomado pelo mosasauro. Este réptil carnívoro também tinha um corpo aerodinâmico, mas uma cabeça maior, pescoço curto e uma boca cheia de dentes afiados. Agora isso parece mais dragônico. O mosasauro não usava suas nadadeiras enquanto nadava. Em vez disso, ele se movia na água, batendo a cauda para frente e para trás e curvando a coluna de um lado para o outro. Predadores desse tipo não se esgueiram atrás de suas presas, mas sim perseguem-nas e depois atacam. Muito bem, amigos. Vamos ver se ainda está com fome depois de já ter comido hoje. Ela é um pouco tímida, então sejam gentis e aplaudam quando ela sair da água. Mosasauro! Portanto, os dragões de água não contradizem as leis de biologia, mas, e seus parentes alados, dragões descritos em várias lendas, podem parecer muito volumosos para serem capazes de voar. E ainda assim, seus exemplos documentados de animais bastante grandes que poderiam decolar para o céu, os maiores deles, são chamados de pterossauros,
cuja envergadura chegava a 10 metros. O segredo está na relação entre o peso da criatura e o tamanho de suas asas. Os pterossauros podem pesar até 250 quilos. Seus ossos eram parcialmente ocos e tinham apenas alguns milímetros de espessura. Além disso, eles eram reforçados por suportes internos, assim como as asas de um avião, já que os ossos eram de ar, pareciam flexíveis e leves, pois para os dragões, suas asas poderiam ser preenchidas com, por exemplo, metano. Este gás é mais leve que o ar. É por isso que tornaria até mesmo uma criatura mais massiva do que um pterossauro capaz de voar. Se a estrutura dos ossos de dragão fosse de fato comparável à de pássaros grandes, esta poderia ser a principal razão pela qual não conseguimos encontrar seus esqueletos fossilizados. A questão são os ossos porosos. Decaem antes de fossilizarem. Pode ser por isso que ainda temos nenhuma evidência direta de sua existência. Mas e a capacidade registrada dos dragões de cuspir fogo? Isso poderia ser uma característica biológica real? Você ficaria surpreso, mas não apenas esses animais podem existir teoricamente, mas eles já existem lado a lado conosco. Não literalmente fogo ardente, mas sim líquido quente de suas glândulas localizadas no abdômen. Os compostos químicos são armazenados em 2 reservatórios e uma câmara separada onde são misturados. A biologia do dragão poderia funcionar de maneira semelhante. É necessária apenas uma reação química específica para começar a cuspir fogo. E nem é a única maneira de fazer isso. Muitos animais, incluindo humanos, produzem metano por meio da digestão anaeróbica. Esse gás é altamente inflamável. As formigas prateadas arraranas poderiam ter uma ferramenta especial para esses casos. Cerdas reflexivas que cobrem seus corpos como um traje de metal graças a esta armadura. As formigas podem sobreviver facilmente em um ambiente onde as temperaturas sobem até 70 graus Celsius. E como os dragões cuspidores de fogo não precisam suportar o calor das chamas o tempo todo, esse nível de proteção deve ser suficiente. Isso significa que o dragão, a anatomia, também não entra em conflito com as leis da biologia. Embora haja um problema, na verdade, a evolução sempre foi substituída por espécies mais racionais. Mas de qualquer forma, vamos imaginar que essas feras lendárias eram de fato seres reais que sobreviveram a todas as eras glaciais e extinções em massa e até evitaram os humanos. Eles seriam capazes de se encaixar em nosso mundo, já que a bagunça do dragão pode ser encontrada em todas as culturas. Podemos assumir que eles viveram em todo o planeta. Eles provavelmente poderiam ter habitado a Terra ao mesmo tempo que os dinossauros, quando todos os continentes eram uma única massa de terra, como o tempo passaram por placas litosféricas, movidas que poderiam separar nossa evolução. As asas teriam se tornado gradualmente menores, até que não houvesse mais asas. Incapazes de voar mais, os dragões não teriam escolha, a não ser deixar as montanhas e se estabelecer nas planícies para encontrar fontes alternativas de alimento. Na época em que eles teriam parado de caçar e começado a se alimentar de caracóis, vermes e frutas. Apesar disso, eles ainda teriam patas traseiras musculosas com garras e bicos poderosos. Esses dragões seriam crustáceos e perderam o faturamento para cuspir fogo junto com seus membros. Em vez disso, esses dragões teriam usado veneno para caçar e lutar pela vida no oceano. Então a evolução poderia ter sido mais branda com os dragões terrestres. Parece que eles poderiam ter sido a única espécie privilegiada a salvar a face terrestre. Apesar de tudo o que acabei de dizer, você ainda tem a chance de conhecer um dragão real. Um deles vive e tem uma aparência mais deslumbrante do que qualquer monstro fictício. Seu corpo é longo com 2 pares de pés de cada lado e suas patas dianteiras lembram asas que se ramificam em dedos como serrata. As patas traseiras são um pouco menor, mas possui apêndices conectados ao trato digestivo. Este animal você já deve ter ouvido falar, um dragão marinho. Um molusco medindo não mais que 40 milímetros. Você gostaria de topar com ele se fosse centenas de vezes maior? Aposto que não. Há muito mais que eu poderia falar sobre dragões, mas nosso episódio chegou ao fim. Até mais!